Oi, eu sou o Felipe. Eu sou o Pedro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa crise que está acontecendo na Argentina, principalmente no começo de agosto, agora 2019, e como isso está afetando os investimentos de muitos brasileiros aqui no Brasil. Resumindo, quem quiser entender um pouco mais da crise mesmo da Argentina, tem um artigo no nosso blog bem completo sobre isso, cobrindo os últimos 16 anos de política e economia da Argentina, de forma resumida, obviamente. Mas o resumo da situação é o seguinte: estão acontecendo na Argentina as eleições vão ser agora em outubro de 2019, e em agosto, no dia 11 de agosto, aconteceram as prévias. As prévias já são diretas, é o povo que vai às urnas, e nessas prévias são escolhidos, são eleitos os partidos que vão para as eleições de verdade, vamos dizer assim. E tem dois candidatos principais, que são os mais prováveis de ganhar a presidência. Um, que é o Macri, para ser reeleito, que é um candidato mais pró-mercado, em diversos aspectos, também não vou entrar muito em detalhe, mas o mercado financeiro em geral, os investidores externos que têm dinheiro na Argentina, têm uma preferência pela reeleição do Macri. E o outro é o Alberto Fernandes, que tem como vice na chapa a Cristina Kirchner, que tem já declarações dizendo que ele ia declarar moratória, não ia pagar as dívidas do país, e por isso o mercado vê com mais ressalvas, né? Seria uma chapa mais intervencionista na economia, de forma artificial, controle de preços, etc. Então, de maneira geral, o mercado preferiria que essa chapa não fosse eleita. O que se esperava dessas prévias é que fosse uma disputa acirrada ainda, né? As pesquisas de opinião indicavam que ia ficar bem equilibrado, e aí o mercado está meio que na torcida de que o Macri fosse tirar a dianteira depois, daqui até o dia 27 de outubro. E nas prévias, na verdade, a história que saiu foi a chapa da Cristina e do Fernandes com 15 pontos percentuais à frente do Macri. Praticamente eleito. Né? Praticamente eleito. E aí o que aconteceu foi, isso foi no domingo, segunda-feira de manhã a Bolsa Argentina abriu caindo 38%, os títulos da dívida perdendo 20% de valor, de 20% a 30%, enfim. Um meltdown, né? A economia derretendo. Foi a segunda maior queda de uma bolsa de valores da história. Da história do mundo. A terceira da própria Argentina, a primeira do Sri Lanka. Então, a magnitude do evento assim, foi muito grande mesmo. Muito grande. E diversos fundos brasileiros, ou multimercados, ou de crédito privado, geralmente, tinham papéis comprados, ou papéis da dívida, ou posições em bolsa argentina, que perderam aí, sei lá, 30-40% do valor esses ativos. Né? Em um dia. Então, para muitos desses fundos, isso representou entregar de volta, devolver toda a rentabilidade do ano. Exatamente. Né? E aí, obviamente, para quem estava lá desde o começo do ano, meio que fica no 0 a 0, mas quem entrou depois está amargando prejuízo. E eu queria pegar o gancho disso para perguntar para você, Pedro, tipo, como que isso afetou ou não afetou nossas carteiras, né? Por que afetou, e falar um pouco de como é que a gente faz a nossa gestão para dar essa proteção aí em relação a esse tipo de evento. Sim. Esse tipo de movimento de crise na Argentina, obviamente, tem impacto no mercado brasileiro, né? Tem um tipo de contágio que a gente fala. Então, no dia a bolsa caiu, o dólar se valorizou, os títulos brasileiros também deram uma oscilada, mas nada tão grande igual foi o movimento na Argentina. Porém, a grande questão é que a nossa filosofia, a filosofia da Verius, é de gestão passiva, de custo baixo, ativos super líquidos. A gente não toma nenhuma decisão direcional de achar o que vai acontecer, comprar semana passada, vender essa semana. Então, para nossas carteiras foi um dia até relativamente ok, tranquilo, porque tem até uma parcela das carteiras inteligentes que são compradas em dólar, então o dólar se valorizou, segurou ali a queda que a bolsa estava puxando. A queda que a bolsa estava puxando, e acho que até um momento para a gente refletir esse debate da gestão passiva e ativa no Brasil, né? Sim. No Brasil a gente ainda é muito acostumado à gestão ativa, então os fundos que compram, que tem ali a visão, a equipe que faz as projeções, que é do jogo. Sim. E a gente aqui na Verius, cada cliente tem a sua própria carteira, com seus ativos super transparentes, super líquidos, e obviamente não tínhamos nenhuma posição em Argentina, nenhum ativo que reflete a Bolsa de Valores argentina. Sim, né? Basicamente a gestão ativa é aquela que está tentando acertar eventos com base em probabilidade. Né? E aí tem toda uma equipe, um custo de estudar as probabilidades das coisas, estimar, e acho que ganha mais dinheiro quem conseguir acertar mais. Né? E aí tem vários estudos também que questionam a eficiência disso. Então, porque quanto mais custo você põe, mais rentabilidade você tem que trazer para pagar esse custo, para ficar no 0 a 0. E para trazer rentabilidade é risco que você tem que correr. Então, você põe o dinheiro do cliente em risco para ganhar mais, para poder pagar o seu custo, o cliente fica no 0 a 0. E se você conseguir passar disso, aí o cliente começa a ganhar dinheiro. Exato. Enquanto a gestão passiva é muito mais baseada em, beleza, vamos seguir os índices do mercado, cortar custo, trazer eficiência,
No nosso caso, é o buy and hold, né? Compra e mantém as posições, e o rebalanceamento vai acontecendo a cada aporte que o cliente faça ou quando a carteira se desbalancear muito do nível de risco correto. Então, mas sempre com uma atenção ao custo desse rebalanceamento, imposto, etc. No blog, inclusive, tem um gráfico mostrando como é que foi o comportamento da Bolsa Argentina comparado com os ativos de risco da nossa carteira, né? Aqueles que oscilam. E um outro ponto que eu acho legal é a questão da própria estrutura de investimento. Você passou aí com uma pincelada que cada cliente tem a sua carteira com seus próprios ativos. Quando você coloca o dinheiro do cliente num fundo de investimento, você tem uma série de custos associados à própria existência, né, e manutenção desse fundo, que são além da taxa de administração. Então tem a taxa de administração que o cliente conhece e paga, e tem um monte de custo que passa ali. Entra na mesma lógica. Mais custo, para ficar no 0 a 0 eu preciso de mais retorno, e aí mais risco. E a gente não faz isso. Sem falar na transparência também, né? Que é um outro ponto. E aí quando você fala de fundos, ou seja, botar o dinheiro dos clientes num fundo que vai comprar outros fundos, você primeiro está delegando o que foi delegado. O que já foi delegado para você está delegando para outra pessoa cuidar. Né? E segundo, você está perdendo a transparência do que está acontecendo com esse dinheiro. Né? Onde está indo parar o cota dinheiro? Ali. Só a cota. É só a cota. E muita gente fala, mas Tesouro Direto é muito básico e produto passivo não rende. Tesouro Direto, título público, na verdade, que é o mesmo ativo do Tesouro Direto, é a base da maioria desses fundos também. A maior parte do patrimônio vai estar nesse tipo de papel. E você vai estar pagando 2% mais 20% para fazer essa gestão. Exatamente. Que é outra coisa. Fundo de fundo vai ter o custo do fundo de fundo e o custo dos fundos. E uma outra questão que é a rentabilidade, né? Então, acho que esse é um ponto que está bem tranquilo hoje para rebater questionamento, porque, modéstia à parte, a rentabilidade está dando um caldo aí em muita gente grande do mercado, com menos custo, com menos risco. Então o índice de Sharpe, que é a questão de eficiência de retorno, está na lua. Exatamente. E acho que é nesses momentos que fica bem claro os benefícios da diversificação, né? Então, às vezes, de diversificar, essa história de todo mundo fala, não é uma coisa meio solta, mas nesse momento que o mercado dá essas grandes volatilidades, fica muito claro que você tem ali várias classes de ativos descorrelacionadas, né? E aí isso fica evidente em números como é importante esse exercício. Né? E é um risco que muitas vezes você não tem como medir antes, né? A gente estava falando como que um dos fundos que passou por essa perda agora tinha uma volatilidade em torno de 5 a 10% no ano, que é o que você tem para trabalhar, que é o fundo tem, sei lá, 3, 4 anos de existência. E na hora que deu problema, a volatilidade foi a 30% e você não tinha como prever. Não tinha como prever, né? Então, quando a gente trabalha com ativos como os nossos, que são de beta, né, ativos passivos do mercado, você tem ou o ativo há muitos anos, ou o índice que ele representa pode ser calculado de forma retroativa. Quando você põe um gestor no meio, é a cabeça do cara, você não tem como... Que não está errado também colocar o gestor, né? Não está errado, não está errado, mas você não tem como pegar passado, histórico, para calcular o risco extrapolar para frente e fazer uma diversificação bem feita. Né? Que diversificação não é só ter vários investimentos, diversificação está ligada à forma matemática como você decide o quanto de cada coisa ali dentro. É isso. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência. Vamos encerrar por aqui? Vamos. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar se tiver algum tipo de dúvida ou coisa para acrescentar na conversa, assinar o canal, apertar o sininho para você receber aviso quando a gente publicar novos vídeos. Beleza? Até a próxima. Obrigado.